Existe uma outra forma da gente enunciar a ótica geométrica e obter resultados, né, que são importantes em relação à ótica geométrica, que é baseado num princípio conhecido como o princípio de Fermat. Esse princípio é bastante interessante na realidade. Qual é o princípio de Fermat? Eu tenho aqui um ponto no espaço, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, e tenho agora um segundo ponto no espaço. A luz, em princípio, tem um número infinito de alternativas de, em saindo do ponto A, chegar até o ponto B. Em princípio, isto aqui é uma possibilidade também. Esta outra possibilidade existe, em princípio, claro, em princípio. Né? De forma que a luz, ao sair de um ponto A e chegar a um ponto B, o fato é que a luz tem à sua disposição infinitas possibilidades para ir de um ponto A até um ponto B, por diferentes caminhos. Essa que é a ideia. A luz pode ir pelo caminho 1, pelo caminho 2, pelo caminho 3, pelo caminho 4. Agora, o Fermat estabeleceu um princípio. É claro que quando você imagina a luz indo por esse caminho, ela vai gastar mais tempo do que indo por esse caminho. Então, Fermat entendeu uma coisa muito interessante a respeito da luz. Ele diz o seguinte, que a luz vai de um ponto A até um ponto B, de tal forma que o intervalo de tempo gasto para ir de A até B é o menor possível. É o princípio do tempo mínimo despendido pela luz. A luz tem pressa, não gosta de perder tempo. Ela vai de A até B de tal forma a gastar o tempo mínimo possível. Isso é bem interessante, é bem interessante. Então, em função das circunstâncias, a luz vai escolher um caminho. Ela vai só ao longo de um caminho. Pode ser este aqui, pode ser este. Mas, de qualquer maneira, se ela for por aqui, é porque esse é o caminho que ela vai economizar tempo. Vai fazer o percurso no menor tempo possível. Esse é o princípio de Fermat. Ora, a formulação matemática agora, ela é complicada. Essa aqui parece que é simples, né? Mas não é. É importante entender isso. Né? Veja só, se a luz tem uma certa velocidade, né? Então a velocidade é igual a ds dt. Agora aqui eu estou utilizando a coordenada S. ds é o elemento de comprimento da curva. Isto aqui, que está ali, é ds, o elemento de comprimento da curva. Então, o elemento de comprimento infinitesimal, ds dt. Claro que pode ser entendido também como derivada, né, de s com respeito ao tempo. De forma que agora eu vou
escrever dt igual a ds dividido por v, mas v é igual a c dividido por n. Portanto, agora eu escrevo dt igual a n vezes ds dividido por c. C é a velocidade da luz, né? De forma que dt, resumindo, é igual a n vezes ds dividido por c. Ora, agora eu posso somar, ou seja, eu integro, né? Então, o TB menos TA é igual a integral, a gente não vai ainda explicitar, né, ou melhor, nós ainda não vamos definir, né, essa integral de onde vai até onde começa e onde termina. Então, aqui eu vou escrever apenas 1 sobre C vezes n ds. É uma maneira formal. É claro que em cada caso eu preciso escrever uma expressão para ds. N é... Agora estamos imaginando n como sendo o índice de refração que varia de ponto a ponto. Então, varia de ponto a ponto ao longo do caminho, né? ds, muitas vezes, nós temos várias maneiras, né, de escrever ds, mas ds é igual a raiz quadrada em última análise, dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado, né? De forma que aqui temos um problema complexo do ponto de vista matemático. O fato de que o tempo é mínimo é a mesma coisa que dizer que o comprimento óptico, nós definimos o comprimento óptico como sendo a integral de n vezes ds. Isso é uma definição, né, de comprimento óptico, de forma que a luz se propaga de um ponto até outro, de tal forma que o comprimento óptico, né, seja mínimo possível, né? É claro que se nós escrevemos x como função de um parâmetro lambda, então aqui nós escrevemos isso como sendo igual a dx de lambda ao quadrado mais dy de lambda ao quadrado mais dz de lambda ao quadrado e aqui de lambda. E agora, aqui eu vou integrar, né, lambda, de lambda A até lambda B. Muito bem, não vamos continuar muito, porque esse problema é um problema complexo. A gente tem que minimizar um funcional, então só a palavra já mete medo, né? É um problema matemático complexo, ele parece ser simples, mas ele não é, né? Muito bem, então quais são as funções x de lambda, y de lambda e z de lambda, de tal forma que esse funcional aqui é mínimo, ou seja, o tempo é mínimo. É um problema, então, complexo de matemática. Então, vamos considerar só um caso simples, né? Só um caso simples para a gente entender, né? Esse caso simples é quando o índice de refração é constante. Se o índice de refração é constante, então eu posso escrever isso aqui como sendo n0, que é constante, dividido por c da integral de ds. Ora, o que agora nós devemos procurar? Qual é a curva interligando dois pontos de tal forma que o comprimento L desta curva é mínimo? É mínimo. E nós já sabemos que a curva
ligando A até o ponto B, de tal maneira que o comprimento da curva é mínimo, é uma reta. Sabemos disso. Então, veja, já conseguimos obter um resultado. A luz se propaga em linha reta. Eu só usei o princípio de Fermat para ir de A até B. Se o índice de refração é constante, a luz vai seguir o caminho mínimo. Mas o caminho mínimo é a reta. Ou seja, o caminho cujo comprimento é mínimo, porque isso aqui é o comprimento do caminho. Portanto, de A até B, já deduzimos uma lei. As leis da reflexão e da refração podem ser igualmente deduzidas de maneira simples, muito simples, né? O que você faz para reflexão? Para refração é a mesma ideia. A luz vem de um ponto A, agora bate numa superfície num ponto B. Esse ponto B tem coordenadas xb, yb e zb. E agora atingiu o ponto B, em seguida vai para o ponto C. Ora, a distância de A a B é dada por essas coordenadas xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado, mais ea menos eb ao quadrado. De B até C é igual à raiz quadrada de xb menos xc ao quadrado e assim por diante. Eu tenho, portanto, uma expressão para as distâncias. A distância de A até C, veja, depois de bater em B, depois de atingir B, é DAB mais DBC. Agora o problema é o seguinte, qual é o ponto B para o qual a distância é mínima? Isso é um problema interessante também. Qual é o ponto B? Como é que se determina? Bom, agora aqui é um problema de determinar, fazendo derivadas, com respeito a xb, com respeito a x, a yb e zb, dessa distância, que é a distância de AC. Então, eu vou calcular o mínimo dessa função. Essa é uma função de xb, yb, za, aliás, zb, que aparece aqui e aqui. O problema, portanto, é basicamente aquele de derivar, né? Por exemplo, essa distância de AB e fazer igual a zero, porque assim você determina o mínimo da distância. E você então vai obter as duas leis da reflexão e você pode fazer a mesma coisa para as duas leis da refração, utilizando o quê? O princípio de Fermat. Agora, o princípio de Fermat é mais ainda, é mais do que isso. Porque ele me permite determinar o caminho seguido pela luz num meio não homogêneo. Vai além daquela formulação fenomenológica. E é por isso que é importante o princípio de Fermat. Mas é um problema complicado, complexo matematicamente.